Senhor meu Deus, obrigado por tua presença no meio de nós essa noite. Que o teu Espírito Santo ilumine nosso entendimento e abra o nosso coração para o conhecimento da tua palavra. Conceda-nos a sabedoria para aprendermos e aplicarmos seus ensinamentos e transforme nossas mentes e atitudes de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus que te pedimos e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Beleza. A gente vai começar pela leitura e a gente vai pegar Apocalipse 11. A gente vai ler do verso 3 até o verso 14. Eu não sei se vocês vão acompanhar na tela, se vocês vão abrir a Bíblia aí, mas de qualquer jeito, o interessante é que a gente tenha o pensamento bem crítico com o que a gente vai ler. A gente estudou várias profecias até agora e a gente sabe que existem muitos elementos que podem ser simbólicos ou elementos literais, e a gente tem que analisar aqui, em primeiro momento, se esse texto das duas testemunhas é um evento literal, realmente vão vir dois homens, duas testemunhas, vão pregar por 3 anos e meio, e depois vão ser mortos pela besta, ou se isso aqui é simbólico. Como que a gente interpreta isso aqui? É literal ou é simbólico? Se o texto tiver elementos simbólicos, o texto é simbólico. Se o texto tiver elementos literais, ele é um texto literal. Se ele tiver elementos simbólicos, nós temos que interpretar os símbolos, não tratar tudo como que vai acontecer exatamente como está sendo falado. Então, ó, a gente vai ler do verso 3 ao verso 7. E nessa leitura do verso 3 ao verso 7, eu vou perguntar para vocês se vocês acham que isso aqui é literal ou que isso aqui é simbólico. E aí a gente vai, não só se vocês acham que é literal ou simbólico, mas também por quê, né? Então, verso 3 fala as duas testemunhas mártires. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Até aqui, olha, duas testemunhas, que estão vestidas de pano de saco, duas oliveiras e dois candeeiros. Até aqui, pode ser literal, pode ser simbólico. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Seria possível que algum homem, capacitado pelo poder de Deus, falasse algo e saísse fogo da boca da pessoa e queimasse os inimigos? Seria possível. Elias fez descer fogo do céu e houve várias manifestações assim na Bíblia, então a gente sabe que isso aqui poderia ser literal e poderia ser simbólico também. Verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Fechar o céu para não chover seria literal ou simbólico? Pode ser os dois. A autoridade para fazer as águas virarem sangue pode ser literal ou simbólico? Pode ser os dois também. Quando tiverem então concluído o seu testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Aqui é o pulo do gato. Quando, depois desses 1260 dias, a besta que surge do abismo vai matar as duas testemunhas. Agora, o que vocês me dizem? O que vocês acham? Isso aqui é um texto literal ou é um texto simbólico? Até o verso 6 pode ser literal e pode ser simbólico, mas o verso 7 mata a charada pra gente. Pode falar, Rodrigo? Vamos ver se Carminha, Rafael, Pedro, Juliana. Eu acho que é simbólico. Por que a senhora acha que é simbólico? Aí, Kalel, fala então. A palavra que mata é a besta do abismo. A besta do abismo. Até agora, todas as vezes que nós vimos bestas que eram animais, eram coisas simbólicas. Os 4 animais de Daniel, a besta do mar, a besta da terra. Então, essa besta do abismo também é um elemento simbólico. Então, aí isso mata, né, Kalel? A gente sabendo que a besta é um elemento simbólico, a gente já não consegue interpretar esse texto mais de maneira literal, não é? Exatamente. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, não. Aqui Quero... até então, né, se você for ver, todos os elementos que vieram anteriormente, eles podem ser simbólicos ou literais. Mas se a besta do abismo, ela é simbólica,
Então o resto todo acima a gente tem que entender como literal. O fogo que sai da... Literal não, desculpa. Tem que entender como sendo simbólico. O fogo que sai da boca é simbólico. Fechar o céu e converter as águas em sangue também é simbólico. Então a gente vai interpretar dessa forma o texto todo. O verso 8 também deixa muito claro sobre o simbolismo, olha só. E o seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Jesus foi crucificado em Sodoma? Não. Ele foi crucificado no Egito? Não. Existe uma cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito? Também não. Então isso aqui tudo é simbólico. Então a gente vai interpretar não somente as duas testemunhas como sendo simbólicas, mas os 1260 dias, como são uma profecia simbólica, eles vão virar 1260 anos. Então como que duas pessoas estariam pregando por 1260 anos se as pessoas não podem viver tanto tempo? O homem que mais viveu de todos os tempos, que foi Matusalém, se eu não me engano, 969 anos. Então, assim, ia chegar o anticristo, ia reinar, e aí ia passar 1260 anos até que terminasse a pregação das duas testemunhas. E a gente já sabe, né, que o anticristo não é um homem, como as pessoas dizem, e que ele não vai surgir, ele já surgiu e ele vai voltar a ter poder através do poder do papado, como nós vimos nos últimos estudos. Verso 9. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio. 3 dias e meio, a gente vai ver como 3 anos e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros. Porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. As duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Beleza. Voltando ao começo do texto. A gente já começa com o entendimento de que se existe a besta, se existe a cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde Jesus foi crucificado, a gente já vai tratar isso aqui tudo como sendo simbólico. Mas a gente precisa de mais elementos para entender esses símbolos, porque existem muitos pequenos símbolos que a gente vai interpretando um a um e a gente vai formar uma imagem completa. Ô, Kalel, você quer ler o verso 3 e 4 pra gente aí, por favor? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros, que se acham em pé diante do Senhor da terra. Beleza, a gente vai pegar cada um dos símbolos agora. Primeira coisa, são duas testemunhas. O que as pessoas imaginam? Dois homens, duas pessoas, normalmente colocam como sendo Moisés e Elias. Profetizam por 1260 dias. Que a gente já viu que se isso aqui é simbólico, 1260 dias, eles viram 1260 anos. Olha quantas vezes a gente já viu falar desse período de 1260 anos. A gente viu que o chifre pequeno, que é o anticristo, que é a besta da terra, que é a besta do mar, que é o papado, iria perseguir o povo de Deus por 1260 dias. Ou por tempos e metade de um tempo, que é a mesma coisa, ou por 42 meses, que também é a mesma coisa. Então a gente sabe que esse período de 1260 dias tem uma relação com a perseguição da supremacia papal. Vestidas de pano de saco. São as duas oliveiras e os dois candeeiros. As oliveiras têm um simbolismo forte na Bíblia. As oliveiras são de onde é extraído o quê? Me digam aí. O que se extrai da oliva? O azeite. O azeite. E o azeite é um símbolo do Espírito Santo. Espírito Santo. O azeite na antiguidade servia para iluminar uma casa, servia para ungir uma pessoa, para fazer purificação e cura também. E ele é um símbolo do Espírito Santo, por isso esse azeite tinha que ser da mais alta pureza. Nós já lemos esse texto várias vezes. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então temos uma ligação entre o azeite e o Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo. Então,
se nessa profecia existem duas oliveiras, as duas oliveiras elas têm a ver com o Espírito Santo. Da mesma forma, essa profecia tem dois candeeiros. O que eram os candeeiros? Lembrando, existe candelabro e candeeiro. O candelabro é uma espécie de candeeiro. O candeeiro era isso aqui, exatamente isso aqui. Era uma lanterna. Era uma vela que ficava acesa na casa para iluminar a casa. E o candelabro também é um candeeiro. Para que serviam os candeeiros? Eles eram uma espécie de lâmpada que serviam para iluminar a escuridão. E através da escuridão elas poderiam revelar o caminho também. E eles fornecem luz. Isso aqui parece alguma coisa? Lâmpada, caminho e luz? Olha o Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus Palavra, pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. caminhos. Então nós temos uma forte ligação entre o candeeiro e a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem todos os elementos do candeeiro: lâmpada, caminho e luz. Ô, Rodrigo, uma coisa interessante é que para o candeeiro ele acender, né? Ele precisa do azeite, ou seja, já é mais uma participação do Espírito Santo na pregação, se você for ver, né? Com certeza. Faz todo sentido. Porque um dos elementos do azeite é iluminação, né? E aí podemos contar isso com uma iluminação da própria luz, tá sendo criada ali, como iluminação para entender a verdade e os caminhos de Deus, com certeza. Ótima observação, Kalel. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem 1260 dias. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candeeiros. Existe outra passagem na Bíblia que fala das oliveiras e do candeeiro. Eu não sei se a senhora conhece, Carmen, já ouviu? No livro de Zacarias. Eu não lembro. A gente viu isso em vários estudos, né? Muitas vezes Deus ele coloca elementos parecidos para levar a gente para outro lugar, para a gente entender melhor alguma outra coisa. Por exemplo, no Apocalipse 14, que a gente estudou durante várias semanas. Quando chega no final, fala assim: adorem aquele que fez céu, terra, mar e as fontes das águas. O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo com isso que a gente tem que ver outros textos que falam igual. O Criador do céu, terra e mar. Leva a gente lá para o mandamento que fala que Deus é fiel e que Deus cumpre a promessa dele, que ele é o Criador do céu, terra e mar. Leva a gente para o mandamento do sábado. Lembra-te do dia do sábado, porque Deus fez em 6 dias céu, terra e mar, e ao sétimo descansou. E leva a gente para a criação, e entendendo a criação a gente entende o que significa Deus santificar o sábado com a presença dele de uma forma especial, e vai desenrolando um monte de conhecimentos através de uma ligação que vem no texto de Apocalipse 14. Aqui, esse texto do Apocalipse 11 fala de duas oliveiras e fala do candeeiro. E esse texto de Zacarias, Zacarias número 4, capítulo 4, fala também sobre oliveiras e candeeiro. Então é como se a gente estivesse lendo esse texto do Apocalipse 11 e Deus estivesse colocando através de João assim: você quer entender o que significa isso aqui? Volta lá atrás de Zacarias que ele vai te explicar. É basicamente isso que acontece aqui. Então, para entender o candeeiro e a oliveira, a gente tem que entender o que significa isso no livro de Zacarias. Ele vai dar a chave para a gente interpretar. A maioria das coisas a gente não vai ter que tirar da nossa cabeça. A maioria das coisas a própria Bíblia vai interpretar. Em Daniel, a besta saiu do mar. Daniel 7,17 diz que a besta é um rei, reina o poder. O mar, Apocalipse 19:15, vai falar que o mar são povos, nações e multidões. Então ela dá o símbolo, mas ela também dá a interpretação. Então, Zacarias capítulo 4, versos 1 a 3 agora. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou: que vês? Respondi: olho e eis um candelabro de ouro. Então lá no Apocalipse a gente viu um candeeiro. Aqui ele está vendo um candelabro. Então, mesmo sentido de luz, verdade, caminho, a palavra de Deus. E um vaso de azeite. Olha, aqui temos o símbolo do Espírito Santo, em cima com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a esse, quantas oliveiras? 2 oliveiras, igual está no Apocalipse 11. Uma à direita do vaso de azeite e outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, o que é isso? Zacarias pergunta para o anjo: o que quer dizer essa visão que eu estou tendo de 2 oliveiras e do candeeiro? E o anjo responde: não sabes tu o que é isso? Zacarias responde: não, meu senhor. Aí o anjo fala: essas 2 oliveiras
E esse candeeiro que você está vendo, Zacarias, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então aqui está dizendo que a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é as oliveiras e o candeeiro. E isso tem a ver com o poder do Espírito Santo, diz o Senhor dos Exércitos. Depois, no verso 11, ele continua: prossegui e lhe perguntei, que são essas duas oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? Aí o anjo responde, não sabes tu o que é isso? Zacarias, você ainda não entendeu? Eu disse, não, meu senhor. E o anjo fala mais uma vez, as duas oliveiras e o candeeiro que você está vendo, Zacarias, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Então, nós temos uma relação muito forte aqui. O candelabro e as duas oliveiras, segundo Zacarias 4:6, são a palavra de Deus. O candelabro e as oliveiras, segundo Zacarias 4:14, são os dois ungidos que assistem diante do Senhor. Então, nós temos que entender que existe uma relação entre a palavra de Deus e os dois ungidos. Os dois ungidos poderiam ser Elias e Moisés? Até poderiam. O problema é que os outros elementos que a gente vai mais pra frente não vão se encaixar. Mas poderiam, não teria problema em ser. O candelabro, como a gente já viu, o candelabro é uma espécie de lâmpada que serve para iluminar a escuridão e para revelar o caminho, e ele fornece luz. Nós já vimos que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então o candelabro tem a ver com a palavra de Deus, como Zacarias falou no verso 6. Provérbios diz assim, porque o mandamento é lâmpada, e a instrução, luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Olha, a mesma coisa. Caminho, caminho. Luz, luz. Lâmpada, lâmpada. Só que aqui, olha, no Salmo 119, diz que a palavra de Deus ela é lâmpada. Provérbios está dizendo que o mandamento é lâmpada. Então, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, eles são o símbolo do candelabro. Jesus fala para os discípulos, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, a palavra de Deus é luz e é lâmpada. Os mandamentos são luz e lâmpada. E agora Jesus diz que ele é a luz do mundo. Então, a primeira parte da nossa história aqui, do referente ao candelabro, tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com os mandamentos de Deus e tem a ver com Jesus. Porque a palavra fala de Jesus. Então, um dos ungidos aqui a gente já pode entender quem é. Um dos ungidos que está na presença de Deus sentado à direita do Pai é Jesus. Os discípulos, a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz. Olha só, não é só a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e Jesus, mas tem a ver com os discípulos, os fiéis filhos de Deus, ou a gente pode chamar dos santos que estão nesse mundo, que são as pessoas que creem em Deus e querem fazer a vontade dele, também tem o papel de ser luz para o mundo. Mais ou menos parecido com o que a gente vai ver futuramente em Apocalipse 12. Apocalipse 12 tem uma mulher que está em cima da lua e ela está vestida do sol. Então a luz que vem, essa luz do sol, é a luz de Cristo, é a luz da palavra de Deus. E a lua, por si só, ela não tem luz própria, ela só reflete a luz do sol. Então a ideia que a gente tem que ter em mente aqui é o quê? Jesus é a luz do mundo, Jesus é o candelabro que a gente está vendo em Apocalipse 11. O candelabro é a palavra de Deus, são os mandamentos de Deus, é Jesus. E por consequência, também é o povo de Deus. Mas o povo de Deus não tem luz própria. A luz de Jesus reflete na gente e bate na gente e a gente reflete essa luz. Se a gente perder Jesus de vista, a gente perde também a luz. Atos 26, 23 diz assim, Isso é que o Cristo devia padecer, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos. Anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então a luz seria anunciada a todo mundo. Então a palavra de Deus, Jesus o ungido, anunciado a todo mundo. Então candelabro, Jesus, a luz do mundo, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, por consequência, o povo de Deus. As oliveiras. As oliveiras nós já vimos que tem a ver com o azeite, tem a ver com iluminação, como o Kalel falou. Se não tiver o Espírito Santo, a luz do candelabro ela se apaga. A parábola das 10 virgens tem a ver com unção, tem a ver com purificação, tem a ver com cura e tem a ver com a maior pureza. Tem que ser puríssimo, porque representa o Espírito Santo.
A gente tem aquele texto de Davi que a gente já leu, que o Espírito do Senhor se apossou de Davi quando ele foi ungido com azeite. E aqui nós temos a ideia da parábola das virgens. As nécias não tinham o Espírito Santo consigo, as prudentes tinham. Só se manteve fiel quem tinha o Espírito Santo, quem tinha comunhão com Deus, quem tinha apego com a palavra. Aqui nós vamos ver uma ligação também forte do azeite do azeite do Espírito Santo com Jesus, os dois ungidos. Então, no caso aqui, o Espírito Santo e Jesus, os dois ungidos que estão na presença de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Essa profecia apontava para Jesus e ele cumpre essa profecia na sinagoga em Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Então, olha só que relação interessante que nós temos. As oliveiras claramente são uma referência ao Espírito Santo. Então, temos aqui candelabro e oliveiras, palavra de Deus, mandamentos de Deus, Jesus, um dos ungidos, Espírito Santo, o outro ungido. Quem inspirou os homens a escrever a palavra de Deus, os mandamentos de Deus? O Espírito Santo. Então, candelabro, Jesus, a luz do mundo. As oliveiras, o Espírito Santo. Por consequência, nós temos as duas testemunhas, Jesus, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Podemos entender isso aqui como também a palavra de Deus no sentido de Antigo Testamento e Novo Testamento. Então ele disse, são os dois ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra, o que diz Zacarias 4,14. Quem são os dois ungidos? Jesus e o Espírito Santo. Quem são os outros, os dois ungidos que têm a ver com a palavra de Deus? O Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Apocalipse 19,13 diz assim, vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aí quem souber, Carmen, talvez, muito provavelmente você sabe. Quem é esse cavaleiro branco, fiel e verdadeiro que João está vendo em Apocalipse? Eu esqueci. E aí, Kalel, quem que é esse cavaleiro branco? Ó, eu tenho dois palpites que eu não me lembro muito bem. Meu primeiro palpite é que é Jesus. Aí você já acertou o primeiro palpite. Ah, deixa eu falar o outro, pô. Pode falar, pode falar. Ah, é que o outro eu pensei que fosse o povo verdadeiro de Jesus, sabe? O povo verdadeiro de Deus. Esse que você está pensando que é o povo verdadeiro de Deus é o que aparece no primeiro selo. Aham. Mas aqui é Jesus mesmo. Olha só a continuação. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas. E ele tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Qual que é o nome que estava escrito na veste dele? Que a veste dele, que era salpicada de sangue, ó. E estava vestido numa veste salpicada de sangue. E o nome pelo que se chama é a palavra de Deus. Então Jesus é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, do começo ao fim, testemunha de Jesus. Olha esse texto de Pedro. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, pensando no quadro geral, assim como Timóteo também diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quem são as duas testemunhas que a gente está vendo no Apocalipse 11? As duas testemunhas são o candeeiro e as oliveiras. As duas testemunhas são a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, que testemunham de Jesus, a luz do mundo, um dos dois ungidos que assistem diante do Senhor de toda a terra, que é Deus. O outro é o Espírito Santo, o outro ungido, que inspira as Escrituras, inspira os profetas para guiarem o povo no caminho da verdade e nos caminhos de Deus. Por consequência, as duas testemunhas também são o Antigo e o Novo Testamento, porque elas compõem a totalidade da palavra de Deus. O que nós vemos hoje no mundo, infelizmente, principalmente no mundo cristão, é um povo que se apega muito ao Novo Testamento e esquece o Antigo. O Antigo é só para os judeus, o Antigo é só para outro povo, o Antigo já passou. E não se detém o conhecimento
de coisas maravilhosas que estão no Antigo Testamento e coisas importantíssimas para o nosso bem-estar e para a nossa comunhão com Deus. Por outro lado, existem muitos judeus que não creem em Jesus e se prendem somente ao Antigo Testamento. Mas a gente tem que ter essa totalidade. A gente tem que ter essa visão completa. A Juliana colocou aqui. Também está escrito que as escrituras testificam de Jesus. É isso aí mesmo, Juliana. A ideia é essa. A palavra de Deus, ela é a respeito de Jesus, testemunho de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo. E a gente tem a composição agora. As duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? São as duas oliveiras e os dois candeeiros. Quem são as duas oliveiras e os candeeiros? Jesus, o Espírito Santo. Por consequência, o Antigo e o Novo Testamento. Profetizam por 1260 dias. 1260 dias, a gente já viu isso em alguns textos, vou passar rapidamente, né? Mas, segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, 40 anos. Cada dia por um ano. Então, a profecia, quando traz elementos simbólicos, cada dia corresponde a um ano. Então, se essa profecia fala que essas duas testemunhas, Jesus, Espírito Santo, Antigo e Novo Testamento, vão profetizar, vão pregar, vão ensinar por 1260 dias, significa que vai ensinar, vai pregar por 1260 anos. Quando se cumpre esse período? São os mesmos 1260 anos que aparecem em Daniel, são os mesmos 1260 anos que aparecem em Apocalipse 13. É durante a supremacia papal. Isso foi de 538 a 1798. Ou seja, o testemunho das duas testemunhas durante 1260 anos não vai acontecer no futuro quando o anticristo vier. Esse testemunho já aconteceu no passado. E eu vou mostrar mais elementos para vocês no decorrer desse estudo. Daniel 7,25 fala assim: cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aqui é o poder do anticristo. Ele vai perseguir por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O exército lhe foi entregue, deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Essa perseguição de 1260 anos aconteceu fortemente. Aqui eu coloco alguns exemplos, como a gente colocou no estudo de Daniel 7, se eu não me engano eu coloquei isso aqui, ou no Apocalipse 13, agora eu não me lembro. Exemplo de Wycliffe, que foi duramente perseguido, Hus, Jerônimo, os valdenses, os huguenotes e os albigenses. Aqui também, mais uma vez, né, os materiais de tortura que eram usados. Não vou me detalhar nisso aqui agora. Essas duas testemunhas, a palavra de Deus, que durante esses 1260 anos foi acorrentada, foi proibida, e quem queria pregar era perseguido, fez com que as pessoas que criam na palavra de Deus, e as pessoas que queriam levar o evangelho para o resto do mundo, fossem duramente perseguidas. Essas pessoas que queriam falar da Bíblia como a verdade acima da tradição da igreja, elas eram torturadas, elas eram perseguidas, elas eram aprisionadas, elas eram mortas, muitas delas queimadas vivas. Elas pregavam vestidas de pano de saco. Durante os 1260 anos da perseguição, o povo de Deus esteve humilhado, o povo de Deus esteve de luto. Por quê? Porque o povo de Deus estava sendo suprimido. Porque o anticristo fala, ele deitou por terra a verdade, o que ele fez prosperou. Os santos lhe foram entregues nas mãos durante esse período de 1260 anos. Mas eles não foram derrotados. Porque através da pregação desses homens que muitas vezes morreram, muitas vezes foram perseguidos, a pregação do evangelho atingiu muitas e muitas pessoas. E o diabo percebeu que perseguir não funcionava. Que perseguir, na verdade, fortalecia o povo de Deus. Samuel fala, cingi-vos de pano de saco e ide pranteando diante de Abner, o rei. E o rei Davi ia segundo o férrito. Jonas 3,6 fala assim, chegou essa notícia ao rei de Nínive, ele levantou-se no seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. O pano de saco era um símbolo do Antigo Testamento muito forte sobre o povo estar humilhado. A gente viu isso no Joel da semana passada. O povo de Deus estava humilhado, estava restrito a uma pregação silenciosa, uma pregação escondida, por causa da dura perseguição durante esses 1260 dias, em que a Bíblia foi acorrentada, aprisionada e escondida. Demorou muito tempo para as traduções começarem, né? Inclusive o Wycliffe, que foi o primeiro homem que eu mostrei, foi a primeira pessoa a traduzir a Bíblia para o inglês. Aqui começa a parte em que as pessoas se confundem, acreditando que se trata de Elias e Moisés.
Na verdade, isso aqui se trata da própria palavra de Deus, mas faz sentido as pessoas entenderem como Elias e Moisés, porque aparentemente quer dizer isso mesmo. Tem elementos que muito vão se enquadrar com Elias e Moisés, mas na verdade, quando a gente começa a pegar o quadro geral, a gente vai ver que tem muitos elementos que também não se encaixam. Então, o que está escrito em Apocalipse 11:5? Se alguém pretende causar dano às duas testemunhas, sai fogo de sua boca e devora os inimigos. O que as pessoas imaginam? Imaginam os dois profetas, Moisés e Elias, em Jerusalém, e as pessoas tentando destruir os dois, e fogo da boca dos dois saindo e queimando os inimigos. Por que as pessoas pensam que um dos dois é Elias? Segundo o livro de Reis 1:10, fala assim: Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: Se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. Olha, sai fogo do céu, sai fogo da boca. Então, na verdade, um desses homens é Elias, vai sair fogo da boca de Elias e vai queimar o povo inimigo do povo de Deus. Mas temos duas perguntas a serem respondidas. Elias era quem tinha o poder de fazer descer fogo do céu? E foi pelo poder e pela palavra de Elias que desceu o fogo do céu e consumiu as pessoas? Ou foi pela palavra e poder de Deus? O que vocês acham? Pela palavra e o poder de Deus. Boa. Pode ser. Isso aí, Rafael. Porque se a gente for analisar, olha o que Elias fala aqui. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma. Então Deus estava provando que Elias era um homem de Deus. Assim como a gente viu nos últimos estudos, quando Elias falou sobre o altar, o Deus verdadeiro vai fazer descer fogo do céu nesse altar. Quem fez descer fogo do céu foi o poder e a palavra de Deus. Olha só mais alguns exemplos sobre descer fogo do céu. Elias não foi o único que fez isso, embora seja uma coisa esplendorosa que ele fez ali, através da fé e através do poder de Deus. Gênesis 19 diz assim: Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Então, olha só, muito tempo antes de Elias, em Sodoma e Gomorra, Deus fez descer fogo do céu. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, visto que proferiram eles tais palavras, eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, e esse povo em lenha. Olha só, sai fogo da boca e devora os inimigos. Olha o simbolismo que Deus usa aqui. Já que o povo não quer acreditar em mim, eu vou converter em fogo as minhas palavras na tua boca, na boca do povo de Deus, e vai converter o povo que não quer se arrepender em lenha. Ó, perfeitamente. Por quê? Porque esse fogo que sai da boca das duas testemunhas não é um fogo literal, é um fogo simbólico. E esse fogo tem a ver com a palavra de Deus, que vai condenar os ímpios que não querem se dobrar à verdade, não querem se dobrar ao Senhor. Olha só mais um. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor. 2 Tessalonicenses, na volta de Jesus, fala assim: Então será de fato revelado o iníquo, o pecador, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Jesus vai vir no céu igual um dragão cuspindo fogo? Não é isso que vai acontecer. Mas esse fogo que vai consumir os perdidos, que vai destruir com a manifestação da glória de Deus, é o fogo da própria palavra de Deus que os perdidos se recusaram a dar ouvidos. É o que a gente viu lá atrás. Converterei a minha palavra em fogo e ao povo ímpio em lenha. É exatamente igual. O povo vai ver Jesus na glória dele e eles vão morrer. Olha só. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Então a palavra de Deus ela é mais cortante que qualquer espada. O Apocalipse 19 fala assim: os restantes foram mortos com a espada que saía da boca de Jesus. Jesus vai vir cuspindo fogo, ou Jesus vai vir com a espada na boca, igual um engolidor de espada de circo? Não. Mas essa espada da boca de Jesus é a palavra de Deus, a espada de dois gumes. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, quando fala aqui que as duas testemunhas têm poder para fazer sair fogo da boca delas e converter os inimigos, esse fogo que sai da boca delas nada mais é do que o poder da palavra de Deus. E através da palavra de Deus, as pessoas vão ser conduzidas ou para a salvação ou para a destruição. A gente viu isso no estudo de Joel, que fala que o povo forte e poderoso à frente deles
vai um fogo devorador. E atrás deles, a frente não é um fogo devorador. Agora me fugiu o texto, mas à frente desse povo forte e poderoso, o povo iria se converter ao fogo do Espírito Santo. E atrás dele ficava uma terra À abrasada. frente é o Jardim do Éden e atrás um deserto desolado, não é? Isso, tem esse também, mas eu tava pensando no outro. Eu vou achar aqui e vou ler pra gente. Agora me fugiu a citação certinho. À frente dele vai um fogo devorador, que é o fogo do Espírito Santo que vai converter as pessoas, e atrás uma chama que abrasa. Aí agora vem a parte que você falou. À frente deles é como o jardim do Éden e atrás dele um deserto assolado. Eu misturei os dois. Então isso tem a ver, esse fogo que sai da boca das duas testemunhas. As duas testemunhas quem são? Jesus e o Espírito Santo, os dois ungidos. A palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento, que falam a respeito de Jesus e são inspirados pelo Espírito Santo. O que vai fazer com que faça fogo e devorar os inimigos? A própria palavra de Deus. O que essas duas testemunhas mais têm o poder de fazer? Elas têm autoridade para fechar o céu para que não chova. Aí vão pensar, olha só, Elias fez descer fogo do céu e Elias também fechou o céu para que não chovesse. Primeiro livro de Reis, 17, verso 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Segundo a palavra de Elias? Não, segundo a palavra de Deus. Como é que a gente sabe disso? Elias era homem temente, semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então Elias orou a Deus e pediu: Meu Deus, Senhor nosso, o povo está transgredindo seus mandamentos, o povo é idólatra, o povo não guarda mais o sábado, o povo não cumpre a tua vontade. E o Senhor prometeu que se o povo não cumprisse sua vontade, o Senhor ia fechar os céus. Então, por favor, feche os céus para que não chova, para que o povo volte a ti e se arrependa. Que é justamente o que a gente vai ver nos próximos textos. Mas aqui é mais uma vez a pergunta, né? Tinha esquecido isso aqui. Esse céu que se fechou para não chover mais, se fechou pelo poder de Elias? Foi pela palavra de Elias que isso se cumpriu? Ou foi pela palavra de Deus? A mesma resposta de antes, né? Foi pela palavra de Deus e pelo poder de Deus que os céus foram fechados. Olha só o que fala em Levítico 26. Foi pensando nisso aqui que Elias pediu a Deus para que não chovesse mais. Não farei para vós outros ídolos, guardareis os meus sábados. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, então vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Se vocês me obedecerem, lembra, ó, ídolos e sábado, eu darei a chuva ao seu tempo. Por quê? Porque o povo era extremamente dependente da chuva. Se não tivesse Rodrigo, chuva, não tinha comida, não tinha plantação. Pode falar, Caleb. a Juliana disse que não está conseguindo voltar para o estudo. Vai. Vou tentar criar outro link. Vou mandar o link de novo para ela. Eu fico com o WhatsApp mutado aqui, eu não vejo. Pode deixar, filho. Sou o hobby aqui. É, Robin. Vê se ela consegue entrar de novo. Eu não tinha nem visto que ela tinha saído. Então, foi por causa do descumprimento das regras de Deus, da palavra de Deus, que deveria se fechar os céus. Quando os céus se cerrarem e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar nesse lugar e confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, havendo-o tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho que andem.
e dá chuva na terra, na tua terra, que deste em herança ao teu povo. Então, mesmo se Deus fechasse o céu porque o povo está desobedecendo, se ele voltasse a obedecer, se o povo parasse de pecar contra Deus, voltaria novamente a ter chuva, que é o cuidado de Deus. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo. Guarda-te, não vos suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis e sirvais outros deuses, que a ira do Senhor se acenda contra vós outros e feche eles os céus e que não haja chuva. Então, quando essas duas testemunhas falaram que elas tinham autoridade para fechar o céu para não chover, elas fizeram isso durante a perseguição papal, os 1260 anos. E durante esse período, o povo de Deus estava sendo perseguido, estava pregando as verdades de Deus vestido de pano de saco, e o resto do mundo todo, por seguir o chifre pequeno, o papado, a besta do mar, eles não estavam guardando os mandamentos de Deus, estavam cometendo idolatria, e por isso Deus tinha essa autoridade para fechar os céus, fechar as bênçãos de Deus. Acho que ela não conseguiu, né, Kalel? Ela falou mais alguma coisa? A Juliana não falou mais nada, ainda não entrou. Vou dar uma olhada. Ah, não. Ela falou uns negócios aqui que não notificou pra mim. Acho que é a internet dela. Quando eu tava no 4G, que a gente faz estudo, normalmente eu não conseguia entrar. Vamos ver se ela consegue alguma coisa. Eu vou seguindo aqui, depois a Juliana consegue ver na gravação também. Se a gente não consegue terminar tudo hoje. As duas testemunhas, elas têm autoridade também, além de fechar o céu e fazer descer e sair fogo da boca delas, elas têm autoridade sobre as águas para convertê-las em sangue. E aí que vem a ideia de que as pessoas pensam que um das duas testemunhas é Moisés. Porque Êxodo fala assim: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes ordenara. Arão, levantando o bordão, feriu as águas do rio, à vista de Faraó e de seus oficiais, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Faz sentido pensar em Moisés? Faz. Mas aqui eu vejo alguns problemas. Primeiramente, as pragas do Egito eram pragas que Deus mandava com que fossem cumpridas ali. Não foi ideia de Moisés nem de Arão que as pragas fossem derramadas ali. A gente já prova isso que é a palavra de Deus. Outro ponto é que quem tocou no rio para transformar ele em sangue não foi Moisés, foi Arão. Foi Arão que levantou o bordão e feriu as águas, transformando elas em sangue. Então a mesma pergunta de novo. Moisés era quem tinha o poder de transformar o rio em sangue? Foi pelo poder e pela palavra de Moisés que as pragas do Egito foram lançadas? A gente vê novamente que a resposta é não. Foi pelo poder de Deus e foi pela palavra de Deus. Como a gente viu, as duas testemunhas. E não é só Moisés quem tem o poder de fazer a água se transformar em sangue, porque esse poder vem de Deus. E nas pragas do Apocalipse, assim como acontece no Apocalipse 8 também, fala sobre as águas se tornarem sangue. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue. Apocalipse 16, nas pragas finais, derramou o segundo anjo a sua taça no mar, e esse se tornou em sangue como de morto. A outra praga. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então, transformar as águas em sangue são coisas que acontecem segundo a palavra de Deus, segundo o poder de Deus, e não dependem de Moisés para acontecer, assim como o fogo descer do céu não depende de Elias. A gente pega, por exemplo, olha só, as pragas, porque as duas testemunhas têm autoridade para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Então, as pessoas pensam, um dos dois é Moisés, porque ele derramava as pragas no Egito. Então, em Êxodo 7, do capítulo 7 até o capítulo 12, a gente vai ver todas as 10 pragas do Egito. Então, as duas testemunhas têm o poder das pragas, pelo poder e palavra de Deus, não pelo poder e palavra nem de homens, e nem da vontade de homens. E no Apocalipse 16 temos as pragas também, as pragas do Apocalipse, as pragas finais, que elas são derramadas também pelo poder e pela palavra de Deus.
Apocalipse 11:6 diz assim: As duas testemunhas têm autoridade para fechar o céu para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. As pessoas pensam Elias e Moisés, mas nós já vimos que são a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, Jesus e o Espírito Santo. Quando fala aqui fechar o céu para que não chova, o que isso traz a referência para a gente entender? Traz a referência a Elias. Claramente é uma referência a Elias, mas não quer dizer que uma das duas testemunhas seja Elias. Elias é um símbolo dos profetas. Quando as pessoas pensam nos profetas e na palavra, as pessoas pensam em Elias. Converter as águas em sangue é uma referência a Moisés, que é um símbolo da lei, a Torá. Então, a lei e os profetas. Quem simboliza a lei? Moisés. Quem simboliza os profetas? Elias. Isso aí qualquer pessoa que estuda a Bíblia sabe desses dois pontos. Toda sorte de flagelos, que significa as pragas do Egito e as pragas finais, fazendo referência aos juízos de Deus tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, quando nós pensamos nas duas testemunhas, nós pensamos nessa totalidade. A Bíblia hebraica era composta de lei e profetas. Os 5 primeiros livros da Bíblia é a Torá, e depois, até o livro de Zacarias, que foi o último livro a ser escrito, eram os profetas. Então, quando nós pensamos no Apocalipse 11 e todos esses elementos, nós pensamos em quê? Nós estamos falando da totalidade da totalidade da palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, e do poder de Deus contido nisso, que tem o poder de derramar os flagelos para que as pessoas possam se converter. Os flagelos e as pragas que a gente vê que são sinais de Deus para que as pessoas tenham a consciência de que elas estão longe do caminho do Senhor e se voltem a Deus. Com exceção das pragas finais, né? As pragas finais já são o poder do juízo de Deus mesmo, porque quando as pragas finais caírem, ninguém mais pode mudar de lado. Apocalipse 11:7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. As duas testemunhas, elas vão ser vencidas pela besta do abismo. Então, primeiro ponto, concluído o testemunho. Elas iriam testemunhar durante 1260 anos. Então, no final desse período de 1260 anos, quando elas já tivessem concluído o testemunho, já tivessem pregado tudo que elas tinham para pregar, a palavra de Deus já tivesse sido perseguida, tudo que ela tinha para ser perseguida, vai surgir a besta do abismo. Então, no período final dos 1260 anos, de 538 a 1798. Então, por volta de 1798, as duas testemunhas estão concluindo o testemunho delas. A besta do abismo. Quem que é a besta do abismo? A besta do abismo ela não apareceu nenhuma vez nos nossos estudos ainda. Nós vimos as 4 bestas que saem do mar de livro de Daniel. Nós vimos as 2 bestas que estão diante do rio. Daniel 8 também. Então, nós temos leão, urso, leopardo e o animal terrível e espantoso, que são Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Depois nós temos o carneiro e o bode, que são novamente a Medo-Pérsia e a Grécia. Depois nós temos a besta do mar, que é o papado. Depois nós temos a besta da terra, que é a união dos evangélicos com os Estados Unidos. E agora a gente está vendo a besta do abismo. Quem é a besta do abismo? A besta do abismo, a Bíblia não demonstra como ser uma raposa. Eu coloquei isso aqui só para ilustrar, tá? Mas a besta do abismo ela é um poder que ela surge nesse período final dos 1260 anos. Ela já surgiu e ela já existiu. A besta do abismo ela é representada pela França durante a Revolução Francesa. Por enquanto, os elementos que a gente tem aqui até o verso 7 não dá para entender isso. Mas eu estou adiantando o que a gente vai ver nos próximos versos. Quando, no final desses 1260 anos de perseguição do papado, surgiria um outro poder. E esse poder mataria as duas testemunhas, daria a última pancada nas duas testemunhas depois desses 1260 anos de perseguição. E foi justamente o que aconteceu na França no ano de 1793. Nesse período, a gente já estudou isso nos estudos de Daniel, quando o papado começou a perder o poder, e de fato perdeu o poder político e religioso, ele perdeu o poder político e religioso pelas mãos da França. Napoleão Bonaparte, ele manda o general dele prender o Papa. E a França ficou um país muito revoltado com o papado.
Isso antes dessa ferida mortal, né? A França, o povo tinha sido duramente perseguido, o povo tinha sido duramente humilhado e rebaixado pelo poder do papado, que em determinado momento eles decidiram, quando o papado já estava enfraquecido, que não só era um poder o papado perseguir, mas Deus é um tirano. Deus não merece ser adorado. Deus não existe. Foi o que eles pensaram. Se a igreja é tão ruim assim, esse Deus não existe, eu não quero esse Deus. E o país se uniu em revolta contra Deus. E nesse período, cerca de 50 mil pessoas foram mortas por crer em Deus, por querer levar a Bíblia ou a palavra de Deus como a verdade absoluta. Apocalipse 11, 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então as duas testemunhas, elas seriam mortas pela besta do abismo. As duas testemunhas, palavras de Deus, Antigo e Novo Testamento. A besta do abismo, a França durante a Revolução Francesa. Isso aconteceu com o chamado culto à razão. Em 1793, a França decidiu oficialmente como nação de que Deus não existe. Eles fizeram uma reunião com a Assembleia deles, o poder legislativo deles, como se nós pensássemos hoje com congressos, deputados, os políticos do nosso país. Eles se reuniram na França e eles declararam que Deus não existe. Isso é conhecido como Lei de 18 de Frimaire. Vocês podem pesquisar isso se vocês quiserem dar uma olhada depois. No Congresso, numa assembleia feita no país, foi decidido que Deus não existia e a religião foi completamente abolida da França. Isso aconteceu, mais uma vez, em 1793. Nesse período, eles tiveram tanta raiva das coisas de Deus, um sentimento tão contrário à palavra de Deus e tudo que vinha de Deus, que eles faziam de tudo para descredibilizar e para profanar as coisas que eram até então sagradas. Então, quando eles decretaram que Deus não existia, eles não só fizeram isso, como pegaram uma mulher que era uma prostituta, essa aqui é uma representação disso. Eles pegaram essa mulher prostituta, eles fizeram uma procissão com ela, muito parecida com as procissões que os católicos fazem hoje com santos e coisa do tipo, e com essa mulher com os seios de fora. Eles desfilaram pela cidade e levaram ela até a Catedral de Notre Dame, onde colocaram ela entronizada como a deusa da razão. E disseram assim, Deus não existe mais, agora nós vamos endeusar o próprio homem. E com isso, eles começaram a se perder cada vez mais. Nesse período, quem queria seguir a Bíblia foi duramente perseguido, foi duramente assassinado, terrivelmente assassinado. As igrejas foram fechadas e queimadas, as Bíblias também foram capturadas e queimadas. Muita gente foi perseguida, cerca de 50 mil pessoas nessa época. Além de fazer tudo isso contra Deus, a França decidiu que seria diferente de tudo que a Bíblia diz. Então, qualquer coisa que é bíblica, nós não queremos mais. Se a Bíblia diz não matarás, agora nosso país pode matar. Se a Bíblia diz não adulterarás, agora nós vamos tornar o adultério uma coisa normal. Se a Bíblia diz não furtarás, nós podemos furtar à vontade porque Deus não existe. E se Deus não existe, as regras de Deus também não existem. E aí isso chegou até o ponto de que eles começaram a pegar tudo que era bíblico e começaram a distorcer. Então, por exemplo, o ano é contado uma volta da Terra. Você pode adicionar um negócio, Rodrigo? Pode. Teve até o casamento que eles mudaram. O casamento Sim. parou a ser um contrato. Sim. A pessoa casava, se elas não gostassem mais, elas divorciavam, já podiam casar sem qualquer consequência legal. Muito parecido com o que acontece hoje, né? Na época era um absurdo, mas hoje já é normal isso, Normal, né? sim. E na época era uma coisa impensável, realmente. Eu não tinha lembrado desse detalhe do casamento, é verdade. E aí, por exemplo, o ano é contado de uma volta da Terra no Sol. O mês é um ciclo completo da Lua. E a semana? 7 dias. Tem alguma coisa na natureza que marca os 7 dias da semana? Não tem nenhum evento natural que marque esses 7 dias. Então eles pensaram, os 7 dias da semana é algo bíblico, então nós vamos mudar. E a semana deles passou a ter 10 dias. Então, em vez de dar uma semana de 7 dias, que é bíblica, que é coisa de Deus, então se é coisa de Deus a gente abomina, então vamos fazer uma semana de 10 dias. E com isso o povo começou a ficar doente. Existia um ciclo, eu não sei se você se lembra do nome, septaserdiano, agora me fugiu, alguma coisa parecida com isso, que é um ciclo de 7 dias que o ser humano foi feito para viver.
O ser humano foi feito para viver num ciclo como Deus programou mesmo. 6 dias trabalhando e um dia descansando. E com essa semana de 10 dias totalmente louca que eles fizeram, o povo começou a ficar doente, o povo começou a morrer. Porque eles estavam fugindo do ciclo natural do ser humano. A Bruna falou aqui, é circa septano. Eu sempre esqueço o nome, você procurou aí? Como é que é? Circa septano. Circa septano. Engraçado que eu procurei no Google, tava setênios, ciclo de setênios. Ah, talvez seja outro nome para a mesma coisa. Então, aqui houve uma rejeição completa de Deus. E o ateísmo foi nacionalmente promovido. Então, o povo francês como um todo, eles se tornaram ateus e longe de Deus, e quem quis ser a favor de Deus foi perseguido, morto ou teve que fugir. Então isso se cumpre aqui, né? Quando no final do ciclo, pertinho do final dos 1798, que é quando acabaria o tempo das duas testemunhas pregarem, a besta do abismo, a França, surge e elas declaram que Deus não mais existe, matando a palavra de Deus temporariamente. A gente vai ver que esse processo tem um tempo para acontecer e tinha um tempo para voltar a valer, né? Para voltar a Bíblia a ter força. Apocalipse 11:8. O seu cadáver, o cadáver das duas testemunhas, ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Sodoma. E aí, Sodoma era um símbolo do quê? O que a gente pensa em Sodoma? Que tipo de pecado a gente pensa sobre Sodoma? O que vocês me dizem aí? Adultério. Boa. Adultério é fortíssimo. Então, a gente pensa em adultério, se a gente for pensar, pode ser o adultério literal, do marido trair a mulher e vice-versa, mas a gente pode pensar também no adultério espiritual, no sentido de nós traímos o nosso noivo, que é Deus, que é Jesus. E nós traímos o nosso noivo, que é Jesus, como? Quebrando os mandamentos de Deus e vivendo outras verdades, sendo que não são as coisas que Deus pediu. Então, quando a gente quebra a palavra de Deus, quando a gente quebra o ciclo do que é o correto, a gente está adulterando contra Deus. E Sodoma era conhecido por pecados sexuais, por contrariedade a Deus, por traição a Deus, que é o noivo. Então a gente pensa na corrupção moral e espiritual. Porque Sodoma se entregou à prostituição. E a prostituição, nesses capítulos bíblicos que são simbólicos, prostituição sempre é relacionada ao adultério contra Deus e contra a palavra de Deus. Egito. O Egito é um símbolo do quê? Vocês sabem? O faraó é um símbolo muito forte sobre uma coisa, sobre uma atitude que a gente viu agora acontecer na França. É o símbolo do ignorancionismo. E aí, Carminha, você sabe? Ou então, Rafael, se você tiver algum palpite também. O símbolo que é o faraó e ao Egito. Ali na época do Êxodo, o faraó viu várias e vários sinais de Deus e ele sempre escolheu não aceitar esses sinais como sendo de Deus. Ele sempre se fechou para esses sinais. Você sabe essa aí, Kalel? É o ateísmo. É o ateísmo. A ideia de Sodoma, corrupção moral, corrupção espiritual e adultério. O Egito, ateísmo, negação a Deus. Porque olha só. O coração de pedra, né? É. Você receber várias bênçãos de Deus e mesmo assim não aceitar. A ponto de começar a negar o próprio poder do Espírito Santo, né? E cada vez fica mais difícil de voltar atrás. A ponto de chegou o faraó de que ele não ouvia mais o Espírito Santo, né? Êxodo 5:2 diz assim: Respondeu o faraó: Quem é o Senhor para que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. E ele viu provas e provas e provas de que Deus era o Deus verdadeiro, e ele se recusou até o final a ver essas provas. Onde Jesus foi crucificado? Olha, Sodoma e Egito tem a ver com onde Jesus foi crucificado. Mas Jesus não foi crucificado nem em Sodoma, nem no Egito, muito menos durante a época da Revolução Francesa. O que isso significa? São simbolismos para rejeição da palavra de Deus e rejeição do próprio Cristo. Sodoma e Egito. As duas coisas se encontram na França.
Quando a França declarou que não mais existia Deus, eles promoveram a prostituição. Eles pensaram assim, vocês podem pesquisar sobre isso, vocês vão achar muito material. Se Deus tinha um dia certo para ser adorado, e nós agora vamos ter um dia na semana só para fazer prostituição, imoralidade e orgias, para fazer o culto ao próprio homem, o culto aos nossos prazeres humanos. Porque Deus não mais existe, Deus não pode nos punir. E dessa forma, mesmo vendo tudo que a Bíblia falava de verdade, o povo da França se fechou para a palavra de Deus, a ponto de negar a própria existência de Deus, como eles fizeram em Assembleia Nacional. Então, onde Jesus foi crucificado tem tudo a ver com o Egito, tem tudo a ver com Sodoma, se cumpre perfeitamente na França durante esse período da Revolução Francesa. Fora isso, onde Jesus foi crucificado, olha só o que esses outros textos vão dizer. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo perseguia Jesus? Não. Quando Paulo, nesse momento, está perseguindo as pessoas, Jesus já tinha morrido. E Paulo estava perseguindo o povo de Deus. Só que perseguindo o povo de Deus, Jesus estava sendo perseguido. Mais um. O pai toma as dores dos filhos, né? Com certeza. Tem muitas referências para isso, né? Assentai, pois, em vosso coração e não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. E de todos sereis odiados por causa do meu nome. Olha, quando o povo de Deus é perseguido e é morto, eles estão sendo mortos e perseguidos pelo nome de Cristo. Então, indiretamente, Cristo está sendo perseguido. Assim como na história de Paulo. Paulo perseguiu o povo de Cristo e aí Jesus chega para Paulo e fala: Por que você me persegue? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Todas as vezes que alguém é perseguido pelo nome de Jesus, Jesus está sendo novamente perseguido. Toda vez que alguém é torturado por causa de Cristo, Cristo está sendo novamente torturado em figura daquela pessoa. Então, quando fala que Sodoma e Egito é onde Jesus foi crucificado, significa o quê? A licenciosidade, o adultério espiritual que a França teve naquele momento, unido com o ateísmo e a negação a Deus, e toda aquela perseguição das pessoas, cerca de 50 mil pessoas mortas, é onde Jesus foi crucificado novamente, na França. Apocalipse 11:9. Então muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Cadáveres das duas testemunhas. Por que os cadáveres? Porque a Bíblia foi queimada em praça pública na França. Foi proibida de vez no território francês quando eles declararam a não existência de Deus e o povo de Deus foi perseguido. Então, os cadáveres significam o quê? Que as duas testemunhas foram derrotadas. Eu coloco derrotadas entre aspas porque a gente vai ver que essa derrota é uma aparente derrota. Quando tiveram então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, as vencerá e as matará. Então as duas testemunhas foram mortas e os cadáveres delas ficaram expostos. 3 dias e meio. A gente está tratando de elementos simbólicos. Então, um dia em profecia é 1 ano. 3 dias e meio são 3 anos e meio literais. A Bíblia seria derrotada na França por 3 anos e meio. Ela começou a ser derrotada em 1793, quando teve aquele processo todo que a gente viu de declarar a não existência de Deus em Assembleia Nacional. Então a gente tem que entender que, passados 3 anos e meio, a Bíblia tem que voltar para essa profecia a nossa interpretação da profecia estar correta. Não sepultados. Os cadáveres das duas testemunhas não seriam sepultados. O que eu penso sobre isso? Tem algumas hipóteses. Primeiramente, alguém ser morto e não ser sepultado pode ser visto como uma desonra, pode ser visto como um desprezo. Então, falar que as duas testemunhas não foram enterradas é porque o povo odiava tanto a Deus e a palavra de Deus que eles não deram um enterro digno para eles. Faz sentido, Rodrigo, se você for ver que, acho que do relato de Judas, né, que Judas se morreu enforcado, né, e ninguém enterrou ele, né, porque não queria tocar no cadáver para ficar impuro, não é? Sim, sim, sim. Mas acho que é por causa da Páscoa, né? Mas enfim, a ideia tá aí, né?
Acontece muito isso de profanar túmulo e profanar a pessoa morrer e ser jogada em qualquer lugar. É uma espécie de profanação. Mas também, as duas testemunhas não serem sepultadas, pode ser que, embora elas tenham sido derrotadas temporariamente, elas voltariam ainda a valer e a ter força, então elas seriam, entre aspas, ressuscitadas. Então, pode ter os dois elementos aqui, né? Não ser sepultado pode ser algo ruim, como sendo desprezo ou desonra, como pode ser que elas não foram sepultadas porque elas ainda iam voltar a ter poder. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. O povo da terra, o povo da França, estava feliz porque as duas testemunhas, a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamento, foram mortos. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Isso aconteceu quando Jesus foi derrotado na França, entre aspas, a palavra de Deus foi declarada mentira, foi queimada e o povo da França declarou que Deus não mais existia. Eles celebraram. Isso aí você pode procurar, você vai achar até reportagem na internet falando sobre isso. Reportagens muito antigas, né? Você pega jornais da época, por exemplo, falando que quando foi estabelecido o culto à razão e a declaração de que Deus não existia, o povo francês fez festas, banquetes e se presentearam. Eles deram presentes uns aos outros, deram banquetes e festas comemorando que Deus não existia. Teve um diplomata americano que ele declarou que ele estava vendo o nascimento de uma nova religião. Sim, sim. Você lembra mais sobre isso? Pode falar. Não, eu só lembro dessa frase, mas eu não sei aumentar isso não. Ele falou que quando ele viu essas coisas, ele achou uma incoerência. Porque eles falavam que Deus não mais existia, que Deus não existe, mas começaram a cultuar outras coisas em lugar de Deus. Então eles falavam, se declaravam ateus, mas na verdade eles estavam realmente cultuando outras coisas no lugar de Deus. Então, em vez de não cultuar nada, eles colocaram outras coisas no lugar. 3 dias e meio tem a ver com os 3 anos e meio, ou seja, se essa declaração do culto à razão aconteceu em 1793, esse momento em que o povo comemoraria e que as duas testemunhas estariam mortas sem serem enterradas, teria que durar até 1797, 3 anos e meio. Espírito de vida é porque, aqui fala que o espírito de vida, eu não li essa parte, né? Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou nas duas testemunhas, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. As duas testemunhas voltariam a ter poder, as voltariam a ter proeminência mesmo na França. O espírito de vida tem a ver com isso. Em 1797, depois dos 3 anos e meio, a França teve que voltar atrás em tudo que eles fizeram na declaração de que Deus não existia. E eles tiveram que falar novamente, e mais uma vez em assembleia, que não só Deus existe, como a palavra de Deus ela é verdadeira. Porque a França virou uma bagunça tão grande, sem regras e sem Deus, que não dava mais para viver daquele jeito. Se Deus não existe, não tem consequência pelos meus atos, eu posso fazer o que eu quiser. E começou a ter tanto tumulto e tanta rebeldia na França em geral, que eles não podiam mais controlar isso. Nem podiam criar leis para controlar isso, porque se o povo não acredita em Deus, o povo está entregue aos desejos de uma forma muito violenta, de uma forma muito ruim. Então eles tiveram que voltar atrás. Eu nem creio que eles voltaram atrás porque eles viram que eles estavam errados. Eu acho que eles voltaram atrás porque eles viram que o povo ficou descontrolado. Mas de qualquer forma, a profecia foi cumprida com a resolução de tolerância à Bíblia. Então, fazendo um comparativo. A Lei 18 de Frimaire aconteceu no dia 8 de dezembro de 1793 e foi adotado naquela assembleia na França, declarando que Deus não existia e a prostituta foi entronizada como a deusa da razão. Nesse momento, houve a destruição e profanação de igrejas, prisões e execuções de padres e religiosos e a queima das Bíblias, e foi declarado que Deus estava morto. Durante todo esse período de 3 anos e meio, o povo de Deus foi perseguido, foi morto ou teve que fugir. E o ateísmo foi colocado no Estado francês como sendo algo institucionalizado. A resolução de tolerância, que é o momento em que eles tiveram que voltar atrás, aconteceu em dia 17 de junho de 1797. E mais uma vez em assembleia, eles tiveram que declarar que realmente nós erramos, Deus realmente existe sim.
eles perceberam que não tinha como levar a vida sem a existência de Deus, porque virava uma bagunça completa. E nesse momento, a perseguição religiosa foi sendo refreada cada vez mais, gradualmente até o ponto de parar. As igrejas começaram a ser reabertas e missionários protestantes e católicos voltaram novamente a pregar a palavra de Deus. A Bíblia foi novamente permitida, não só a Bíblia, como a pregação e a leitura. Essa resolução autorizou a liberdade religiosa, a reimpressão da Bíblia e a distribuição dela, e com isso as duas testemunhas estavam renascendo depois dos 3 dias e meio. Olha só que legal. 3 dias e meio são 3 anos e meio proféticos. A lei foi promulgada dia 8 de dezembro de 1793. Se a gente somar 3 anos, vai dar o dia 8 de dezembro de 1796. Se a gente somar mais são 3 anos e meio, mais 6 meses, vai dar o dia 17 de junho de 1797. Se a gente for pegar a conta total, desde o momento em que a lei foi declarada de que Deus não existe, até o momento que eles tiveram que voltar atrás, 3 anos e meio, como falava a profecia, 3 dias e meio, foram 3 anos, 6 meses e 9 dias. Foi o período exato que Deus falou, né? Quando a gente fala nesses períodos de tempo, a gente não fala assim que seria 6 meses exato, né? Mesmo na vida de Jesus. Jesus viveu 3 anos e meio. Isso não significa que chegou no primeiro dia dos 6 meses ele morreu, mas significa que não chegou em 7 meses. Então aqui a gente vê que o cumprimento perfeito da profecia, a perseguição devia durar da Bíblia e de Deus, e o ateísmo e toda aquela revolta francesa, 3 anos e meio, e durou exatamente 3 anos e meio. Apocalipse 11, 12 a 14 diz assim: E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: Subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Significa que a palavra de Deus voltou novamente a ter poder e ter força. Depois de todo aquele período da perseguição do papado, onde elas pregaram vestidas de pano de saco, quando elas foram derrotadas durante a Revolução Francesa, entre aspas, derrotadas, e o povo se rebelou contra Deus, e a Bíblia voltar a ter força novamente. E a gente sabe que pouco tempo depois, em 1844, se cumpre o que começa o que aparece em Apocalipse 14, versos 6 e 7, que é quando a pregação da verdade volta com força no nosso mundo. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glórias ao Deus do céu. Passou o segundo ai, e eis que sem demora vem o terceiro ai. Esse verso 13, eu não consigo entender o que ele significa. Muita gente coloca que esse terremoto como algo literal. Muita gente fala que isso aqui tem a ver com os juízos de Deus. Eu li alguns livros que falavam sobre isso, alguns comentários bíblicos também, mas não teve nada que eu olhasse e que eu falasse, olha só, isso aqui faz sentido. Eu achei explicações muito fracas e muito artificiais. Mas o que eu posso falar para vocês aqui é que se tudo que a gente viu até agora foi simbólico, esse terremoto aqui não pode ser literal. Essa 10ª parte da cidade que foi ruída não pode ser literal. E essas 7.000 pessoas que morreram também não pode ser literal. Então esse terremoto é um símbolo para alguma coisa. Essa 10ª parte é um símbolo para alguma coisa. E as pessoas que morreram também são um símbolo. Mas eu sinceramente não consegui entender ainda o que isso significa. E estudando sozinho não consegui entender. E procurando de outras pessoas, de outras explicações, não consegui achar nada que satisfizesse a minha curiosidade, ou então que eu olhasse e falasse, isso aqui realmente faz sentido. Então, a grande questão aqui pra gente, no estudo de hoje, são os versos 3 e 4. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem 1260 dias vestidas de pano de saco. As 2 testemunhas, as 2 oliveiras, os 2 candeeiros. Quem são as 2 testemunhas? Jesus, o Espírito Santo, o Antigo e o Novo Testamento. A totalidade da palavra de Deus. Quem são as 2 testemunhas do Apocalipse 11? Que pregaram por 1260 anos durante a perseguição papal, que sofreram a ferida mortal durante a Revolução Francesa, mas que voltaram a ter poder depois de 3 dias e meio, 3 anos e meio. Nós temos que entender que essas 2 testemunhas não são 2 pessoas que virão no futuro, não são Elias e Moisés, como em alguns momentos até parece que pode ser,
mas Elias e Moisés não vão surgir e pregar 1260 anos, não vai ter um momento em que vai ter um arrebatamento secreto e eles vão pregar para o povo se arrepender para a segunda chance. Eu acredito que o Rafael ainda não viu o vídeo da volta de Jesus, mas se tiver oportunidade, Rafael, dá uma olhadinha lá que é interessante. Jesus, ele mostra vários sinais da volta dele. Os sinais da volta dele estão todos se cumprindo. Eu acredito que a volta dele vai ser muito mais breve do que as pessoas imaginam. E ele diz tudo o que ia acontecer até o momento que ele voltasse. E ele diz que o povo de Deus passaria por uma grande tribulação. A mesma grande tribulação que a gente viu falar no estudo de Joel. Que o povo de Deus vai ser capacitado pelo Espírito Santo de uma maneira como nunca foi antes, para passar pela grande tribulação como nunca houve. E nesse momento, nesse meio tempo, Satanás vai fingir ser Jesus. E ele vai fazer uma volta de Jesus falsificada. Só que ele vai vir de uma forma como diferente do que Jesus vai vir. Jesus vai vir no céu, com poder e glória, com todos os anjos. Todo olho verá. E quando Jesus voltar, ele não volta para perguntar quem me aceita, quem me quer. Ele volta para pegar os que aceitaram e quiseram. Porque a gente vê nos outros estudos também sobre isso, a gente tem o juízo de Deus está acontecendo no céu nesse momento. Quando o juízo terminar, já está decidido quem está salvo e quem está perdido. Então nós teremos as pessoas vivas quando Jesus voltar salvas e as pessoas vivas quando Jesus voltar perdidas. Os mortos salvos e os mortos perdidos. E cada um já tem o seu lado definido. Quando Jesus volta, ele não vem para perguntar quem quer, quem aceita. Ele vem para buscar quem aceitou e quem quis. E o diabo vai fazer diferente. Então, essa ideia das duas testemunhas ela é muito ligada com a ideia do anticristo sendo como um homem, um arrebatamento secreto que não vai acontecer. Diz que o povo de Deus não vai passar pela grande tribulação, mas o povo de Deus vai passar pela grande tribulação. E quem estiver preparado para a volta de Jesus, antes do derramamento das pragas, como a gente viu nos outros estudos, quando houver a marca da besta, a imagem da besta, o selo de Deus, todo esse movimento profético que vai acontecer, não tem segunda chance. A gente tem que se preparar agora, a gente tem que ter em mente isso aqui tudo, né? A totalidade da palavra de Deus, Jesus, que é quem foi dado testemunho através das Escrituras, o Espírito Santo que ungiu os profetas e os escritores bíblicos para pregar a verdade. Nós temos que entender que a nossa oportunidade é agora. Se eu morrer hoje, ou se qualquer um de vocês morrerem hoje, nós morreremos ou salvos ou perdidos. E nós temos que estar preparados todos os dias para isso. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida sobre tudo isso que a gente falou, se tem algum questionamento, querem acrescentar alguma coisa. Eu vou ter que rever isso tudo, porque é muita coisa para minha cabeça. É muita coisa. Meu Deus do céu, muita coisa. E essa Eu parte da tenho que Revolução pegar. Francesa é novidade, né? Totalmente, né? É até, Aliás, tem muita coisa novidade aí para mim. Nossa, eu vou ter que pegar essa semana aí com calma para ir devagarzinho, digerindo isso e tudo, que é muita coisa. é legal até pesquisar sobre esses temas da Revolução Francesa, sobre essa lei 18 de Frimaire, essas coisas é interessante, você vai ver que tudo bate certinho. A parte mais fácil de entender é a das testemunhas, né? O porquê, quem elas são é facinho de entender. A questão de Elias e Moisés, por que não é Elias e Moisés, também é facinho de entender. Mas a parte da França tem que dar uma caprichada mesmo. É. Mas a melhor parte é quando as coisas é nova. Porque Verdade. já acho que é, sei lá, 10ª, 50ª vez que eu vejo, mas é muito legal sempre pegar para ver. É verdade. Tem que ver Eu várias vou vezes pegar. mesmo. E tudo essa parte aí, então, é total novidade para mim. E eu acho legal Essa, como que as coisas batem certinho. Você vai ver que as datas batem certinho como tá na profecia. É muito legal. é, Mas então, verdade. agora essa semana, quando a senhora curtir na academia, vai ter um videozinho novo pra assistir. É, né? Pois é. Então, gente, vamos finalizar por aqui. Semana que vem tem mais. Qualquer dúvida, se vocês estiverem revisando, que tiver alguma dúvida, é só mandar lá pra mim que a gente vai conversando, tá bom? Ô, Kalel, você faz a oração pra gente terminar? Faço sim, Rodrigo. Vou me preparar aqui. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia o Senhor reunir a gente aqui para participar do estudo.
Agradeço ao Senhor Deus, por o Senhor ter iluminado o Rodrigo para que ele ensinasse bem a gente. Peço ao Senhor Deus, que o Senhor nos ilumine aqui no restante dessa semana e até o próximo estudo para que a gente não esqueça o que a gente aprendeu hoje. E se a gente esquecer, que o Senhor guarde no nosso espírito para que quando for a hora a gente lembrar. Peço ao Senhor Deus, sua santa iluminação e eu agradeço ao Senhor por tudo mesmo. Muito obrigado novamente pelo estudo e que todos aqui tenham bastante saúde e bastante felicidade e que a gente fique animado para o próximo estudo. Que seja feita a sua gloriosa vontade, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Semana que vem a gente vai estudar o Apocalipse 12, se vocês quiserem dar uma lidinha antes, o capítulo inteiro, tá bom? Tá bom. Fiquem com Deus e até mais. Até mais. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Valeu, gente. Boa noite. Amém. Deus abençoe também. Boa noite.